Vietnã, final dos anos 60. Tropas hostis do Vietnã do Norte encurralam uma força Hatchet de operadores de elite americanos do MAC-V-SOG. Eles têm superioridade numérica e vantagem do terreno. No entanto, os americanos e seus leais montanheses indígenas não recuam. O sargento Jerry M. Shriver, também conhecido como Cão Louco, corre de cobertura em cobertura, castigando o inimigo com seu arsenal não convencional de várias pistolas, revólveres e uma letal espingarda cerrada. Alguns homens estão feridos e são lentamente içados através do espesso dossel da selva até um helicóptero. O inimigo continua pressionando, mas Cão Louco não se intimida. Ele retalia com toda a munição à sua disposição. Os aliados são evacuados um por um até que Cão Louco fique sozinho. Ele solicita apoio aéreo próximo várias vezes. O fogo inimigo intensificou-se a ponto de o rádio oferecer ao Cão Louco, Shriver, assistência com uma unidade nova de tropas terrestres. Ele rejeita as ofertas e responde: Não, eu os tenho exatamente onde os quero, cercados por dentro. Jerry M. Shriver nasceu em 24 de setembro de 1941 em The Funiac Springs, Flórida. Pouco se sabe sobre a vida deste homem, exceto que ele estava destinado a ser um herói americano, um veterano de guerra condecorado e a encarnação do verdadeiro homem de combate, o soldado apaixonado pela guerra e pela verdadeira irmandade forjada no calor da batalha. Shriver cresceu com relatos de veteranos da Segunda Guerra Mundial, aqueles dos milhares de jovens que se alistaram para lutar no Pacífico contra o Império do Japão e na Europa contra o poderio da Wehrmacht do Terceiro Reich. Inspirado pelos heróis de seu país, Shriver ingressou no Exército dos Estados Unidos em tenra idade, alistando-se no Exército pela Califórnia. O jovem provou seu valor como soldado e frequentou a escola aerotransportada, tornando-se paraquedista das lendárias águias gritantes da Divisão Aerotransportada 101. Logo depois, Shriver testou suas habilidades com as Forças Especiais do Exército, passando por treinamento rigoroso para obter a preciosa boina verde de um verdadeiro comando. Na época do treinamento de Shriver, as tensões da Guerra Fria entre o Ocidente e a União Soviética haviam levado os Estados Unidos a apoiar o governo do Vietnã do Sul após a derrota da França em 1954 nas mãos da guerrilha comunista Viet Minh. A nação havia embarcado em um conflito diferente de qualquer outro que tivesse enfrentado. Do final dos anos 1950 até 1975, o exército lutaria até o fim amargo contra um inimigo implacável, comprometido em transformar o Vietnã em um estado comunista. Apesar da introdução de armamento moderno, como aviões a jato, helicópteros, tanques, pesadamente blindados, mísseis superfície-ar ou SAMs, mísseis guiados e outros, o exército precisava desesperadamente de operadores especiais treinados para sobreviver sozinhos na selva e infligir pesadas baixas ao inimigo através de guerra não convencional. Felizmente para o sargento Jerry M. Shriver, ele era um deles e ele queria participar. A emoção da caça o havia possuído e os territórios do Vietnã, infestados de comunistas, estavam prestes a se tornar seus campos de caça. O sargento Jerry M. Shriver, das Forças Especiais 5 do GWA, chegou ao Vietnã em 1966. O operador alto e magro com rosto estreito tinha a personalidade de um homem nascido para a ação. O futuro receptor da medalha de honra, Jim Fleming, mais tarde descreveria Jerry Shriver como o guerreiro solitário por excelência, antissocial, possuído pelo que estava fazendo, o melhor companheiro de equipe, sempre treinando, constantemente treinando. Shriver não era amigável com aqueles fora de sua unidade. Seus olhos frios estavam sempre prontos para a batalha. Ele nasceu para o combate e passava seu tempo livre treinando, inspecionando suas armas e aprendendo sobre o terreno e o inimigo que buscava destruir para libertar o Vietnã do comunismo. O sargento era rigoroso com seus homens, não para estabelecer autoridade, mas para torná-los melhores soldados, máquinas de guerra, sobreviventes na selva e caçadores da noite. Jim Fleming também diria que
Shriver me convenceu de que pelo resto da minha vida eu não entraria em um bar e cruzaria com alguém que não conhecesse. O sargento era um lobo solitário que frequentemente passava as noites no clube dos suboficiais bebendo uma caixa de cerveja sozinho, esperando sua próxima missão. Durante seu primeiro destacamento em 1966, Shriver ingressou no altamente secreto e de elite MACV SOG, ou Comando de Assistência Militar, Grupo de Estudos e Observação do Vietnã. Apenas os melhores dos melhores ingressavam na unidade. Homens escolhidos do Exército, fuzileiros navais, Marinha, Força Aérea e CIA faziam parte desta força-tarefa criada para lidar com as missões mais exigentes. De 1966 e por quase 3 anos e meio, Shriver continuaria estendendo seus destacamentos como parte do frenesi de batalha que o consumia. Ele passaria mais de 1000 dias no Vietnã, conhecendo seu povo, especialmente as forças aliadas montanhesas. As façanhas de Shriver no campo de batalha rapidamente lhe renderam o apelido de Cão Louco, e ele realmente fez jus a isso. A reputação do Cão Louco cresceu após cada missão. Shriver tornou-se viciado na adrenalina do combate. Ele estava em casa nas selvas do Vietnã com as tropas. Em vez de fazer uma pausa após as operações, ele escapava e se juntava a outras patrulhas que estavam destinadas a caçar fortalezas do Vietnã do Norte ou Viet Cong, no fundo da selva. Dizem que Shriver uma vez tirou licença para obter descanso e recuperação ou RIR, exceto que ele não o fez. Em vez disso, o inquieto guerreiro americano viajou para o acampamento das Forças Especiais de Plei Dierang para se juntar a outra equipe de operações especiais para lutar ao lado deles. A maioria das missões que o MACV SOG realizou foram altamente classificadas e permanecem assim até agora. Mas não há dúvida de que Shriver viu algumas coisas além do soldado raso familiar. Como elite, os operadores do MACV empregavam uma camuflagem única de listras de tigre usada pelos sul-vietnamitas. Eles também tinham acesso a equipamento especial, como carabinas Colt Comando, arcos de última geração para encontros furtivos e um fornecimento interminável do armamento mais recente. Como a maioria dos homens do MACV, Shriver tinha uma maneira única de se vestir. Quando fora de serviço, a lenda frequentemente trocava seu uniforme de combate por um casaco de fumar de veludo azul e chapéu derby. No entanto, Shriver estava sempre armado até os dentes. Ele sabia que havia infiltrados comunistas em todos os lugares e nunca baixava a guarda, especialmente depois de ganhar notoriedade entre o inimigo devido às suas façanhas. Era comum que outros operadores vissem Shriver armado com 4 a 6 pistolas ou revólveres em sua pessoa, todos de calibres diferentes, desde a antiga, confiável e poderosa M1911 até a letal Magnum. O equipamento de Shriver para operações de combate também era não convencional. Ele, como outros no MACV, frequentemente empregava AK-47 inimigos, RPKs e outras armas que não eram de emissão padrão. Shriver carregava uma espingarda serrada, uma metralhadora M3 da era da Segunda Guerra Mundial com silenciador ou uma metralhadora Thompson M, um A1 de calibre 45. Há um relato único do arsenal de Shriver durante sua segunda temporada no Vietnã, quando ele foi ao Comando e Controle Norte do MACV SOG para um briefing sobre uma missão perto da DMZ. O capitão Jim Storter lembrou: ele tinha pistolas enfiadas por toda parte nele, quero dizer, ele tinha 5 ou 6 revólveres de calibre 38. O capitão, perplexo com o equipamento do sargento, perguntou-lhe: Sargento Shriver, você gostaria de um CAR-15 ou M16 ou algo assim? Você sabe que a DMZ não é uma área realmente tranquila. O Cão Louco sorriu e respondeu laconicamente: não, essas armas longas vão te meter em problemas. E além disso, se eu precisar de mais do que essas, eu tenho problemas de qualquer maneira. Com o passar do tempo, o sargento tornou-se mais excêntrico. Em 1968, o veterano do Vietnã foi forçado pelo comando a um período de descanso obrigatório no Zhuhai. Seu companheiro de equipe, Larry White, o acompanhou para comprar um rifle de ação de alavanca,
Marlin calibrado no poderoso cartucho 44 Marlin. Shriver não planejava usar um cartucho tão poderoso para caçar ursos grizzly e ursos polares. Ele estava pensando em derrubar outro tipo de presa. Shriver eventualmente enviou o rifle para o quartel-general do MAC-V SOG e disse que o usaria para destruir bunkers e incutir medo no coração do inimigo com as enormes feridas de saída causadas pelo cartucho 44 Marlin. Como membro do MAC-V SOG, Shriver era sargento de pelotão das unidades secretas da força, Hatchet. Essas pequenas unidades compreendiam 2 ou 3 membros americanos do MAC-V SOG e 20 a 30 locais cuidadosamente selecionados dos montanheses ou povo da montanha e membros do exército do Vietnã do Sul que foram treinados para lutar em guerra não convencional. Esses vietnamitas nativos eram altamente leais aos seus líderes americanos e os seguiam até o fim. As forças Hatchet faziam parte do MAC-V SOG e eram encarregadas de guerra não convencional, reconhecimento, sabotagem e missões de ação direta no fundo atrás das linhas inimigas. Essas unidades de elite reuniam inteligência, interrompiam operações inimigas e realizavam missões especiais no terreno desafiador do Sudeste Asiático. Suas atividades eram altamente classificadas e, frequentemente, envolviam trabalhar com forças indígenas. O nome das forças Hatchet refletia seu papel como uma ferramenta rápida, precisa e letal na guerra não convencional. Shriver e seus homens se destacavam nisso a ponto de a Rádio Hanoi, uma estação de rádio comunista, anunciar uma recompensa de $10 mil por sua cabeça. Durante um dos muitos confrontos exagerados onde o inimigo superava em número, o cão louco, Shriver e seus homens, ele estava estabelecendo contato de rádio para apoio aéreo, quando um dos operadores lhe perguntou se ele precisava de uma extração, ao que Shriver respondeu: Não, eu os tenho exatamente onde os quero, cercados por dentro. Embora o cão louco Shriver fosse o solitário, ele era extremamente afeiçoado aos seus confiáveis montanheses. Eles eram homens tribais ferozmente independentes que viviam nas terras altas vietnamitas e desprezavam os comunistas. Eles eram corajosos em combate e tinham uma habilidade única para rastrear qualquer coisa que se movesse na selva. Seus homens amavam Shriver e eles o recompensavam com sua lealdade. Em troca, ele gastava a maior parte de seu dinheiro com seus homens e suas famílias. Comida, roupas e outras doações faziam parte do fluxo constante de suprimentos de Shriver para o povo da montanha. O cão louco passava a maior parte de seu tempo com seus montanheses. Ele vivia, comia e dormia dentro de seus alojamentos. Além de seus homens, Shriver também tinha outro amigo, um grande pastor alemão chamado Klaus, que ele adotou em Taiwan. Shriver amava tanto Klaus que, ao saber de uma brincadeira cruel que alguns suboficiais pregaram em seu cão, forçando-o a beber cerveja, Shriver entrou no clube dos suboficiais com seu revólver 38 e ameaçou os homens. Nenhum único homem ousou dar um passo à frente e assumir a responsabilidade. Capítulo 5. Última batalha. Após 3 anos de patrulhas de combate contínuas, a guerra começou a cobrar seu preço do cão. Louco Shriver. Ele queria desistir, mas não desejava deixar seus homens e suas famílias à sua sorte. Shriver sentia que o perigo estava ao virar da esquina, mas continuava seguindo em frente. Durante a manhã de 24 de abril de 1969, uma companhia do MAC-V SOG se preparou para invadir o aeródromo em Quan Loy, Vietnã do Sul, a cerca de 20 milhas do esconderijo secreto do Escritório Central do Vietnã do Sul, o quartel-general principal das forças comunistas. Bombardeiros B-52 haviam bombardeado pesadamente o local, e agora era a hora do cão louco e seus camaradas limparem a casa. Os operadores estavam pesadamente armados e prontos para se livrar da guarnição do Vietnã do Norte. Devido à natureza secreta da missão, Shriver e o resto dos operadores do MAC-V SOG estavam por conta própria. Não havia apoio aéreo a menos que fosse essencial. Antes de embarcar no helicóptero com seus montanheses, Shriver virou-se para um de seus amigos e disse: "Cuide do meu menino!" Ele sentia que era a última vez que veria Klaus. Um dos Hueys falhou e teve que voltar.
deixando os pelotões primeiro e segundo de Shriver sem valioso apoio terrestre. Assim que os homens pousaram, foram imediatamente encurralados por vários ninhos de metralhadoras ocultas. O cão louco estimou que seu pelotão estava cercado por 6 pelotões inimigos escondidos nos bunkers. Cabia ao cão louco e seus montanheses aliviar os homens encurralados. Ele radiou para a equipe que tentaria flanquear as posições de metralhadoras e imediatamente pôs-se a trabalhar. O guerreiro destemido inspirou seus leais homens da montanha e investiu contra o emplazamento inimigo. Eles começaram a correr através de uma chuva de balas inimigas e granadas. Armado com uma metralhadora Uzi, o cão louco abriu fogo contra o inimigo enquanto se movia, para proteger suas tropas, e eles fizeram o mesmo por ele. Uma vez que se aproximaram da linha de árvores, o cão louco reuniu seus homens, sorriu para eles, acenou com a cabeça e todos lançaram granadas antes de se aventurarem em território hostil para derrubar o emplazamento de metralhadoras. O cão louco Shriver nunca mais foi visto. Nas semanas seguintes, Hanoi repetiu peças de propaganda narrando como eles finalmente haviam capturado e eliminado Shriver, mas nenhuma prova foi dada. Nas semanas seguintes, o exército enviou uma equipe de limpeza para recuperar os soldados caídos, mas não havia sinal de Shriver. Ele estava a menos de 3 semanas de terminar seu terceiro período de serviço. O cão louco tinha 27 anos quando foi oficialmente listado como desaparecido em ação. Fiel ao seu espírito, a lenda deixou para trás alguns dólares, seu corajoso pastor Klaus e seu casaco de fumar. Ao longo de sua intensa carreira, Shriver ganhou uma estrela de prata, uma medalha de soldado por heroísmo, uma estrela de bronze com 2 cachos de folhas de carvalho, uma estrela de bronze com 4 dispositivos de valor, uma medalha aérea, um coração púrpura e várias medalhas de comenda do exército. Em 1974, o secretário do Exército encerrou o arquivo do cão louco, apesar de seu corpo nunca ter sido encontrado. O cão louco foi póstumamente condecorado com uma 2ª estrela de prata e promovido a sargento-mestre.